Olá a todos e sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje, vamos embarcar numa jornada fascinante através do primeiro livro da Bíblia, o Gênesis. Este livro não é apenas o ponto de partida das escrituras judaico-cristãs, mas também uma coleção de histórias épicas que moldaram a cultura e o pensamento ocidental. Estão prontos? Então vamos mergulhar nas origens de tudo. O nome Gênesis significa origem ou começo. E é exatamente isso que encontramos nas suas primeiras páginas. O livro abre com uma das frases mais famosas da literatura. No princípio, Deus criou os céus e a terra. O primeiro capítulo descreve a criação do universo em 6 dias. Cada dia, Deus traz à existência algo novo: a luz e a escuridão, o céu e os mares, a terra e a vegetação. Depois, vêm os astros, as criaturas marinhas, as aves e os animais terrestres. E no 6º dia, o clímax da criação. A humanidade. Deus cria o primeiro homem, Adão, do pó da terra, e sopra em suas narinas o fôlego da vida. Vendo que Adão está sozinho, Deus cria uma companheira para ele, Eva, a partir de uma das suas costelas. Eles vivem no Jardim do Éden, um paraíso onde tem tudo o que precisam e uma comunhão perfeita com o seu Criador. A única regra era não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, mas, como em muitas grandes histórias, surge um conflito. Uma serpente astuta convence Eva a desobedecer a Deus e a provar o fruto proibido. Ela partilha o fruto com Adão. E nesse momento, a inocência deles é perdida. Eles sentem vergonha pela primeira vez e escondem-se de Deus. Este ato de desobediência, conhecido como a queda do homem, tem consequências graves. Adão e Eva são expulsos do Éden, e a humanidade passa a enfrentar dificuldades, dor e mortalidade. A história avança para os seus filhos, Caim e Abel. Caim, um agricultor, e Abel, um pastor. Oferecem sacrifícios a Deus. A oferta de Abel é aceite, mas a de Caim não. Consumido pela inveja, Caim comete o primeiro assassinato da história, matando o seu próprio irmão. Este evento trágico ilustra como o mal rapidamente se espalhou pelo mundo. Com o passar do tempo, a humanidade torna-se cada vez mais corrupta e violenta. A maldade chega a um ponto em que Deus se arrepende de ter criado os seres humanos e decide enviar um grande dilúvio para purificar a terra. No entanto, ele encontra um homem justo, Noé. Deus instrui Noé a construir uma arca gigante e a levar consigo a sua família, e um par de cada espécie de animal. Chove durante 40 dias e 40 noites, e as águas cobrem toda a terra. Apenas os que estão na arca sobrevivem. Quando as águas baixam, Noé e a sua família saem para um mundo novo e limpo. Deus faz uma aliança com Noé, prometendo nunca mais destruir a terra com um dilúvio, e o arco-íris torna-se o sinal dessa promessa. A humanidade começa a repovoar a terra. Os descendentes de Noé, no entanto, movidos pelo orgulho, decidem construir uma torre que alcance os céus, a famosa Torre de Babel. Eles queriam fazer um nome para si mesmos e evitar serem espalhados pela terra. Vendo a sua arrogância, Deus confunde as suas línguas, fazendo com que falem idiomas diferentes. Incapazes de se entenderem, eles são forçados a dispersar-se, cumprindo o plano original de Deus de encher a terra. A partir daqui, o foco do Gênesis muda de uma história universal da humanidade para a história de uma família específica, através da qual Deus planeia abençoar todas as nações. Entra em cena Abraão, originalmente chamado Abrão. Deus chama Abrão, que vivia em Ur dos Caldeus, e faz-lhe uma promessa incrível. Ele dar-lhe uma terra, faria dele uma grande nação, e através dele todas as famílias da terra seriam abençoadas. Abraão, já em idade avançada, e com a sua esposa Sara estéril, obedece a Deus e parte numa jornada de fé para a terra prometida de Canaã. A sua vida é marcada por testes e provações. Uma das mais difíceis é quando Deus lhe pede para sacrificar o seu único filho, Isaque, o filho
da promessa. No último momento, Deus intervém e providencia um carneiro para o sacrifício, testando e confirmando a fé inabalável de Abraão. Isaque, por sua vez, casou-se com Rebeca e tem 2 filhos gêmeos, Esaú e Jacó. Desde o ventre, os 2 irmãos lutam entre si. Esaú, o mais velho, era um caçador habilidoso, enquanto Jacó era mais caseiro. Numa famosa história, Jacó engana o seu irmão Esaú, que estava faminto, e compra o seu direito de primogenitura por um prato de lentilhas. Mais tarde, com a ajuda da sua mãe, ele engana o seu pai idoso e cego, Isaque, para receber a bênção que pertencia a Esaú. Fugindo da ira do seu irmão, Jacó vai para a terra dos seus parentes. No caminho, ele tem um sonho poderoso de uma escada que liga a terra ao céu, com anjos a subir e a descer. Nesse sonho, Deus reafirma a aliança que fez com Abraão e Isaque. Jacó trabalha muitos anos para o seu tio Labão e casou-se com as suas 2 filhas, Lia e Raquel. Com elas e as suas servas, ele tem 12 filhos, que se tornariam os fundadores das 12 tribos de Israel. O próprio nome de Jacó é mudado para Israel depois de ele lutar com um anjo. A narrativa do Gênesis então concentra-se num dos filhos de Jacó, José. José era o filho favorito do seu pai, o que gerava um ciúme intenso nos seus irmãos. Este ciúme atinge o auge quando José partilha os seus sonhos, que sugeriam que ele um dia governaria sobre a sua família. Os irmãos, cheios de raiva, conspiram contra ele e vendem-no como escravo para mercadores que iam para o Egito. Para encobrir o crime, eles mancham a túnica colorida de José com sangue de animal e dizem ao pai que ele foi morto por uma fera selvagem. No Egito, a vida de José é uma montanha-russa de altos e baixos. Ele serve na casa de Potifar, um oficial do faraó, e torna-se um servo de confiança. No entanto, a esposa de Potifar acusa-o falsamente de assédio e José é lançado na prisão. Mesmo na prisão, Deus está com ele. José ganha o favor do carcereiro e demonstra sua habilidade de interpretar sonhos, explicando os sonhos do copeiro e do padeiro do faraó. 2 anos depois, o próprio faraó tem sonhos perturbadores que ninguém consegue interpretar. O copeiro lembra-se de José, que é trazido da prisão. José interpreta os sonhos do faraó, prevendo 7 anos de fartura, seguidos por 7 anos de fome severa. Impressionado com a sua sabedoria, o faraó nomeia José como o 2º homem mais poderoso do Egito, encarregado de preparar o país para a fome que viria. Quando a fome chega, ela atinge também a terra de Canaã, onde vive a família de José. Jacó envia os seus filhos ao Egito para comprar grãos. Lá, eles encontram-se diante de José, agora um poderoso governador egípcio, mas não o reconhecem. José reconheceu-se imediatamente, mas decide testá-los, para ver se tinham mudado. Depois de uma série de testes emocionantes que revelam o remorso e a mudança de coração dos irmãos, José finalmente revela a sua identidade. A cena é uma das mais comoventes da Bíblia. Em vez de vingança, José oferece perdão e uma perspectiva divina sobre os acontecimentos. Ele diz aos seus irmãos: "Vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus o transformou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muita gente." O livro de Gênesis termina com a família de Jacó a mudar-se para o Egito, onde se estabelecem na terra de Gósen. Eles são salvos da fome, e a família do povo escolhido é preservada. Antes de morrer, Jacó abençoa os seus 12 filhos, profetizando o futuro de cada tribo. José também vive até uma idade avançada, e antes de morrer, faz os seus filhos prometerem que levarão os seus ossos de volta para a terra prometida, quando Deus os redimir do Egito. E assim termina o Gênesis, um livro que começa com a criação do universo e termina com um caixão no Egito, mas cheio de esperança e da promessa de redenção futura. Passamos pela criação, pela queda, pelo dilúvio, pela Torre de Babel e seguimos a incrível jornada de fé de Abraão, Isaque, Jacó e José. É uma história sobre as origens, sobre a relação entre Deus e a humanidade, sobre o pecado e a redenção, e sobre as promessas de Deus que se desenrolam ao longo da história.
Espero que tenham gostado desta visão geral do livro de Gênesis. É um livro rico, cheio de camadas e com lições que ecoam até os dias de hoje. Se gostaram deste vídeo, não se esqueçam de deixar o vosso like, partilhar com os amigos e subscrever o canal para mais conteúdos como este. Deixem nos comentários qual a vossa história favorita do Gênesis. Obrigado por assistirem e até a próxima.